A gente vai continuar nesse assunto, conversando agora ao vivo no Band News São Paulo com a médica infectologista, doutora Ana Sara Levin, que é também professora titular da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. A doutora, inclusive, participa das reuniões da OMS sobre a Covid-19 e vai conversar com a gente, integra um grupo também de trabalho da USP de combate ao novo coronavírus. Tem muita informação para passar para a gente. Doutora, muito obrigada por nos atender, por ceder o seu tempo e um bom dia. Bom dia, muito obrigada. Bom, queria começar falando, doutora, sobre o caso dos profissionais de saúde, né? A gente falou já nos últimos dias e a partir de dados um pouco mais consolidados de alguns hospitais em São Paulo, dou como exemplos o Hospital Albert Einstein e também o Sírio-Libanês, já são 450 funcionários da área da saúde afastados por causa desse novo coronavírus. Alguns, é verdade, já conseguiram voltar ao trabalho, outros não, ainda não se recuperaram completamente da doença. No Sírio-Libanês, esse número passava de 100, por exemplo, né? Queria ouvi-la a respeito disso, né? Porque são profissionais fundamentais nesse momento, precisam estar inteiros, mas estão ali na linha de frente nesses atendimentos, né? Queria ouvi-la sobre como esses dados trazem e acendem um alerta importante para a gente, né, doutora? Não, é isso mesmo. No mundo inteiro, os profissionais de saúde foram afetados. Desde o começo da epidemia, nós aqui do Hospital das Clínicas temos oferecido avaliação e teste de todos os profissionais de saúde que tiverem sintomas. Então, qualquer sintoma respiratório num profissional de saúde, ele é avaliado por um médico e ele passa por um teste para ver se ele tem ou não tem Covid. A maioria das pessoas tem sintomas muito leves, mas um profissional de saúde com sintomas não pode continuar trabalhando, porque ele vai ter risco de transmitir para os pacientes. Boa parte dos nossos profissionais, a grande maioria, os testes deram negativos. Mas os profissionais ficaram afastados enquanto eles estavam com os sintomas. Então, nós temos esse cuidado e eu acho que é um cuidado que tem que acontecer universalmente. Todo profissional de saúde que está na linha de frente, ele é uma potencial pessoa que pode pegar e ele também é uma pessoa que pode passar para os pacientes. Sim, então, doutor. ele é fundamental. Uhum. No HC já tem números nesse sentido ou não, doutora? Não tem os números compilados, mas a gente tem muitas licenças e isso precisa ver. Nós fazemos a licença do profissional que tiver resfriado, independente dele ter teste positivo ou não. A gente faz o teste, mas a gente dá a licença até ele ficar sintomático, independente do teste ser positivo ou negativo. Uhum. Porque se ele tiver um outro vírus, ele também pode transmitir para os pacientes. Claro, claro. Então, agora, este cuidado, o profissional de saúde realmente é o grupo no mundo inteiro que teve infecção, a maioria leve, mas que teve infecção e que se expôs mais. Uhum. Então, para isso, a gente tem as medidas de prevenção. A gente tem o uso do avental, o uso da luva, o uso da máscara. E com isso, eu vejo aquele muito desespero, todo mundo comprando máscara e está começando a faltar nos hospitais, onde aí realmente o problema é grande. Especialmente aquela máscara N95, que é fundamental para os médicos usarem, os profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos em enfermagem, né, doutora? Não, a N95, ela está indicada na situação em que o paciente produz uma coisa que a gente chama aerossol. Então, quando você intuba um paciente, ou faz uma aspiração do paciente, ou o paciente faz uma inalação, ele produz gotículas muito, muito pequenas e que ficam no ar por muito tempo. Então, o profissional, nessa hora, tem que usar uma máscara N95. Para examinar, para qualquer outra coisa, é a máscara cirúrgica simples. Entendi. Há particularidades importantes quando a gente fala da atuação em UTIs, né? Os médicos intensivistas têm uma especialidade, representam uma mão de obra qualificada e que não é facilmente substituída. A senhora já tem relatos sobre falta desse profissional e de eventualmente convocação de médicos de outras áreas para atuação em UTI? Isso não é possível ou é possível sem um treinamento adequado, doutora? Por enquanto, nós temos intensivistas em número suficiente. O que nós precisamos muito em todos os lugares é enfermagem. Na verdade, médicos intensivistas, na verdade, quem faz o grande cuidado com o paciente é a enfermagem. É a enfermagem que precisa ser valorizada, é a enfermagem que se expõe mais, é a enfermagem que cuida no dia a dia. O médico passa uma visita, toma uma decisão, mas frequente até faz algum procedimento mais invasivo, de maior risco, mas quem está no dia a dia com os pacientes e que está se arriscando é a enfermagem.
Ótima colocação, doutora, porque o que a gente recebe de mensagens, quando a gente comete o equívoco de apenas falar os médicos precisam estar protegidos e tal, e aí pronto, muitos enfermeiros ou técnicos em enfermagem mandam mensagens para cá e com toda razão, falando, poxa, vocês não falam dos enfermeiros. Justiça seja feita, é isso mesmo, né, doutora? Os enfermeiros estão ali na lida diária e por muito tempo, em muito contato com os pacientes, né? Exatamente. E a qualidade de um serviço, de um hospital, é a qualidade da sua enfermagem. Agora, precisa ficar claro também que muitos dos profissionais de saúde, que a gente está fazendo esse segmento dos sintomáticos dos profissionais de saúde já há várias semanas, muitos dos profissionais de saúde não adquiriram a infecção aqui, adquiriram na casa deles. Eles participam da sociedade como todo mundo. Então é difícil de saber quando o profissional adquiriu no hospital ou quando ele adquiriu na casa dele, na sociedade. Porque esse profissional ainda sai de casa, ainda vai trabalhar todos os dias, ao contrário de todo o resto da população. Uhum. Doutora, a taxa de letalidade da Covid-19 aqui no Brasil, se a gente pegar esses dados mais recentes de agora, né, de 159 mortos, é de 3,5%. Mas quando a gente faz um recorte para São Paulo, essa taxa vai para 7,4%, com 113 mortos. O que explica isso? Claro, a gente tem uma população maior no país, mas o que mais pode explicar esse número e esse percentual, essa taxa? Eu acho que a principal explicação é essa. Se você estiver doente, fique em casa, não vai para o hospital fazer o teste. Então, eu não sei de verdade quantas pessoas adoeceram, porque nós não vamos fazer teste em quem tem um quadro leve. Então, este número, a gente tem o número de mortes sobre o número de pessoas que fizeram o teste. E nossa orientação, a orientação mundial praticamente é, faça teste só se estiver grave, ou se estiver muito doente, se estiver internando. Então, todas as pessoas que estão com resfriados e estão em casa e não precisaram procurar médicos, não estão entrando nessa conta. Uhum. Então, na verdade, eu acho que esse número é muito superestimado. Sim. Quando a gente fala de grandes cidades, São Paulo entre elas, e a qualidade de vida dessa população, eventualmente estresse, mais poluição, e aí aumentam-se os casos de hipertensão, eventualmente, ou problemas cardíacos. Isso também pode ser parte dessa equação de as pessoas estarem mais suscetíveis por causa dessas outras doenças que têm a ver, talvez, com essa qualidade de vida nas grandes cidades, doutora? Essa a discussão toda está aparecendo agora que quem tem maior risco para ter um quadro mais grave, não aquela resfriadinho que ele vai ficar em casa, mas um quadro que talvez exija que ele seja internado, são os idosos e as pessoas que têm doenças crônicas. Doenças que elas têm há muito tempo, pulmonares, cardíacas. Mas, de verdade, não é isso para todas as doenças. Qualquer infecção, se você for mais idoso ou você for mais doente, você tem chance de ter um quadro mais grave. Uhum. É verdade. Tem uma outra discussão importante e é dúvida entre os nossos ouvintes, frequentemente ela volta aqui a aparecer, sobre uma possível imunidade depois de contrair o vírus pela primeira vez. Já existe comprovação nesse sentido ou não? Não, existe uma sugestão, tá. Mas isso é um assunto não... Por que sugere? Bom, por que o vírus para de circular? Se eu pegasse o Covid e ficasse não imune, passava para todo mundo e voltava para mim. Então a gente não está vendo isso. Chega um momento que a população, o vírus já se disseminou o suficiente naquela população e para de circular. Então a gente acredita que deva ter uma imunidade. Se essa imunidade é permanente, se daqui a alguns anos a gente vai voltar a ser suscetível ao Covid, ninguém sabe. Uhum. Bom, também os ouvintes todos os dias perguntam aqui sobre medicamentos, além da cloroquina, que vem sendo muito mencionada, muito citada. Há outros medicamentos sendo testados nesse momento para tratar a Covid-19. Vai ser o quê? O remédio talvez seja um coquetel, como a gente teve, como no caso dos pacientes de HIV. O que a gente tem aí pela frente para além da cloroquina? Tem muitas coisas em estudo. Mas isso é importante de saber. O que está em estudo não é para ser usado. Uhum. Porque pode ser bom, pode ser indiferente ou pode ser ruim. Né? Pode fazer mais mal do que bem. Se a gente tem um site que chama Clinical Trials,
que é um site americano, oficial do governo, em que todos os estudos de drogas, de vacinas, são registrados lá. E eles são obrigados a ser registrados e depois eles quiserem serem comercializados depois. Então, vale a pena olhar, quem pode olhar na internet esse site e ver que drogas que existem. Existe uma lista imensa de abordagens diferentes de drogas, que todas estão em estudo. Eu teria muito cuidado para usar uma droga que não tem comprovação e que está em estudo como se fosse. Uhum. Que é o caso da cloroquina, né? Embora haja estudos nesse sentido, não há uma comprovação, quer dizer, não há não foi testado num público que possa ser considerado para comprovar a eficácia do medicamento, é isso? Olha, a cloroquina tem vários estudos, tanto para prevenção quanto para tratamento. Se você abrir o clinicaltrials.gov, você dá para ver isso. Só que ontem ou nesses últimos horas saiu um artigo muito pequeno, mostrando que para casos ele tem algum benefício. Não é um benefício na mortalidade, mas é um benefício no tempo de resolução dos sintomas. Uhum. Então eu acho que saiu o primeiro artigo para a cloroquina, o que não diz que a cloroquina tem que ser usada para todos, mas já diz que talvez a cloroquina tenha um papel, e esse estudo é um estudo muito pequeno, mas bem feito. Entendi. Quando a senhora fala de sair um artigo, é porque essas publicações científicas é que acabam embasando, só para nós leigos entendermos, são esses estudos que são fundamentais. A publicação desses estudos é que é fundamental para que haja credibilidade. É algo nesse sentido, doutora? É exatamente isso. Uhum. Somente entra a gente só leva em consideração estudos que viram artigos científicos e que são mandadas para revistas com arbitragem. O que significa arbitragem? Chega o artigo, ele passa por um editor e depois ele vai para 2, 3, 4, às vezes até 5 revisores independentes. São pessoas que são da área, que não participaram desse estudo. Muitas vezes eles são anônimos para poderem falar o que bem quiserem. E aí eles falam o que tem de bom e de ruim do artigo. Uhum. E aí o artigo ou é aceito ou é rejeitado. Eu só acredito em artigos científicos que passaram por esse processo de revisão pelos pares cientistas, porque aí você pode realmente acreditar na qualidade da ciência. Perfeito. Para a gente encerrar, doutora, há muitos estudos, pesquisadores do mundo todo debruçados sobre esse assunto, dedicados a descobrir uma eventual vacina, pesquisar mais sobre medicamentos, mais sobre o genoma do vírus, os impactos dele. O que se sabe até aqui, precisamente? Já dá para entender melhor se o vírus afeta determinado perfil específico da população ou se ele afeta de uma maneira muito específica, muito particular, os pulmões? O que se sabe até aqui, doutora? Bom, seguramente ele afeta os pulmões. Agora, quais são os fatores que, além desses de ser pessoas mais frágeis, mais idosas, mais doentes, não está claro exatamente porque se há determinantes genéticos, se há determinantes pessoais, se há algumas outras coisas que determinam a gravidade da doença. Doutora Ana Sara Levin, médica infectologista, professora titular da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada pela entrevista, doutora. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigada. Obrigada.